Esse vídeo não tem a intenção de incentivar o alcoolismo nem ser ofensivo com aqueles que possuem problemas com bebida. Olá, mentes científicas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Jaderson, sou licenciado em Física e se você quiser investir na Bolsa de Valores ou saber a previsão do tempo amanhã, é melhor você falar com um bêbado. Mas se você quiser pesquisar alguma coisa na internet, é melhor que esse bêbado seja quântico. Bom, a situação que eu quero propor para vocês aqui é a seguinte: nós temos um bêbado no centro de uma estrada muito larga e ele tá tão bêbado, mas tão bêbado que quando ele dá um passo para frente, ele pode dar um passo para a esquerda ou para a direita com a mesma probabilidade. Ele tem 50% de chance de andar para a esquerda e para a direita enquanto ele dá um passo também para frente. E a grande pergunta aqui é, depois de vários passos, aonde que a gente vai encontrar esse bêbado? Tá, mas primeiramente, qual é a relevância de estudar um problema dessa índole, né? De onde é que ele se insere no estudo da física? Isso vai melhorar, diminuir a taxa de atropelamentos de bêbados? Tem alguma relevância em estudar bêbados andando no meio da estrada? Bom, obviamente, né, assim como no caso do gato de Schrödinger, nós físicos nunca colocamos bêbados no meio da estrada para estudar como é que eles se comportam. O que acontece é que o bêbado é a representação personificada de um fenômeno físico que não pode ser previsto. E ele é muito interessante justamente porque a física trabalha com a previsão de fenômenos, né? Prever como é que a realidade, a natureza vai se comportar é uma forma de dominar essa natureza. Fenômenos como o caminho descrito por um pêndulo ou a trajetória de uma bola de basquete em direção ou não à cesta são fenômenos que podem ser muito bem modelizados matematicamente e descritos de maneira determinística, porque nós conseguimos selecionar quais variáveis que o influenciam esse fenômeno de maneira significativa e descartar variáveis que não influenciam de maneira significativa. E aquela coisa, se a sua teoria descarta algumas variáveis e ela funciona, essas variáveis que você descartou não são tão importantes. Agora, se a sua teoria passa a não funcionar com o descarte das variáveis, pode ser que você está descartando algumas variáveis que são, na verdade, importantes. Imagine, por exemplo, que você quer prever com que velocidade iniciar e em que direção você tem que jogar uma bola de basquete para acertar uma cesta. E você está num campo aberto com muito vento, né? E você decide que você não vai levar em conta o vento e você vai calcular a velocidade, a direção com que você tem que lançar uma bola. Bom, você vai provavelmente errar a cesta, né? Porque você não está levando em conta uma variável muito importante que é o vento. A partir do momento que você passa a levar em conta o vento, você passa a acertar provavelmente a cesta. Então o seu modelo se torna condizente com aquela realidade. Estes são exemplos de fenômenos onde nós podemos determinar completamente as variáveis que influenciam no movimento dos corpos e no seu futuro. Então são eventos que são chamados determinísticos, porque a partir de uma condição inicial nós podemos determinar todo o seu futuro. Mas agora imagine que você quer descrever o movimento daquela partículazinha de poeira que está pairando no seu quarto quando o sol entra pela sua janela, ou, por exemplo, o movimento de um bêbado no meio de uma estrada, aquele que a gente falou no começo do vídeo, que é o objeto de estudo do nosso vídeo. Estes são fenômenos em que você não tem nenhum controle sobre o movimento, ou você pelo menos não tem como descrever todas as variáveis que influenciam significativamente no movimento. As forças que agem sobre esses objetos variam de maneira que você não pode prever, e nós chamamos esse tipo de evento de evento estocástico, que é o exato oposto do evento determinístico, porque ele não permite uma descrição exata do futuro. Então, estudar um bêbado andando na estrada nessas condições nos fornece uma arma poderosíssima para estudar outros eventos, como o movimento de partículas suspensas em gases, o movimento aleatório de animais em seus habitats, em alguns casos também a variação das ações na bolsa de valores, ou pode servir como uma forma de search engine para a internet. Sim, então para a gente entender tudo isso que está ligado com o andar do bêbado, agora que a gente já sabe em que contexto dentro da física o andar do bêbado se insere, vamos então finalmente entender do que se trata o andar do bêbado e como é que a gente pode prever o movimento desse bêbado usando a arma mais poderosíssima que nós temos contra eventos estocásticos, que é a estatística e a probabilidade. Então, para isso, vamos vir aqui para o nosso quadro virtual aqui. Vamos imaginar que o bêbado está aqui no centro de uma grande estrada e vamos dizer que a probabilidade de ele ir para a esquerda
ou para a direita seja de 50% cada, ou seja, tem 50% de chance de dar um passo para a esquerda, 50% de chance de dar um passo para a direita. E o nosso objetivo aqui vai ser descrever qual vai ser o comportamento futuro, qual vai ser a evolução dessas probabilidades em cada uma das posições. Então, no primeiro passo, ele tem 50% de chance de estar à esquerda e 50% de chance de estar à direita. No segundo passo, vai continuar valendo essa probabilidade. Ele vai ter 50% de chance de sair à esquerda para cada um dos passos que ele pode ter dado. Só que aí você vai ter que notar que essas probabilidades de ir para a esquerda e direita agora já são referentes a estes 50%. Então nós temos que tirar 50% de 50%, que é a metade da metade, que é 25%. Então ele vai ter 25% de chance de ir mais uma vez para a esquerda, 25% de chance de ir mais uma vez para a direita. E aqui ele vai ter 25% de chance somados de cada um desses passos, totalizando 50% de chance de voltar para o meio. E isso vai se repetir, né? Essa independência dos passos, ele vai ter sempre 50% de chance em cada passo, vai se repetir até o passo N, né? N passo. E nesse passo N a gente vai poder escrever uma distribuição de probabilidade. Vamos escrever a probabilidade de encontrar esse bêbado em alguma posição aqui X, vamos dizer que é essa coordenada X da estrada. E se a gente perceber, esse padrão de manter uma probabilidade maior no centro vai continuar se repetindo toda vez que a gente vê que a probabilidade dele voltar para o centro é sempre maior do que a probabilidade dele ir para as bordas. O que faz total sentido, porque se ele tem a mesma probabilidade de ir para a esquerda e para a direita, a maior probabilidade é que no fim ele vá o mesmo número de vezes para a esquerda que para a direita, de forma que ele continue no centro. Então essa distribuição ela vai ter um pico no centro, na posição inicial aqui, vamos dizer que seja x igual a 0, o centro da rodovia. E essa probabilidade ela cai com a distância, né? Quanto mais longe desse centro ela cai. E ela cai igualmente para os dois lados. Aqui, obviamente, o meu desenho não está bonito, né? Mas você pode pesquisar aí no Google por essa curva, que é uma curva chamada curva gaussiana. A curva gaussiana é a curva que acaba recaindo o andar do bêbado, né? E essa curva, se você, né, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal onde eu falo sobre ela, ela influencia a sua vida muito mais do que você pode já saber, né? E nesse vídeo a gente está falando especificamente sobre casos e grandezas físicas que se comportam como essa curva gaussiana. E o que a gente pode tirar dessa curva gaussiana? Bom, tem uma grandeza que é muito inútil, mas que a gente pode retirar, que é a grandeza média, né? Então, qual é a média dos deslocamentos? A média é o valor máximo dessa distribuição e não tem graça nenhuma, né? A média é simplesmente o ponto zero, porque na média, se ele pode ir o mesmo tanto para a esquerda que para a direita, a média é que ele continue no meio. Outra grandeza, e essa grandeza é muito interessante que a gente tem para tirar, é a grandeza que descreve a espessura dessa curva, que aí sim é uma grandeza muito importante, que é a grandeza do desvio padrão. O desvio padrão vai nos dizer o quão espessa é essa curva, ou seja, quão larga é a probabilidade de esse bêbado ir parar em locais muito longes, né? Se a gente tiver uma outra curva aqui, que eu vou desenhar em vermelho, que seja muito fininha, com desvio padrão muito pequenininho, a gente vai ver que a probabilidade de ele ir para lugares mais longes é menor. Agora, se a gente tiver uma curva muito espessa, muito grossa, a gente vai ver que a probabilidade de ele ir parar em locais mais distantes acaba se tornando maior, né? É claro que aqui eu não fiz nada em escala, eu fiz só para demonstrar a ideia, né? Mas é isso que o desvio padrão está relacionado, tá relacionado com a probabilidade desse bêbado ir parar mais longe do que ele de onde ele começou. No caso do andar do bêbado, essa grandeza desvio padrão é uma grandeza que ela cresce com a raiz quadrada do número de passos. Então, quanto maior é o número de passos, maior é o valor do desvio padrão. Só que ela não cresce tão rapidamente, ela cresce com a raiz quadrada. Uma função raiz quadrada não tem um crescimento tão rápido, certo? E isso vai ser importante lá no final do vídeo. E entender que o desvio padrão cresce com a raiz quadrada do número de passos vai nos fazer entender que, por exemplo, vamos dizer que a gente tenha um bêbado, né? Ele está aqui, a gente está observando ele de cima, e cada passo que ele dá, ele anda 1 metro para frente e 1 metro ou para a esquerda, né? Ou 1 metro
para a direita. Ele tem a mesma probabilidade, né, de 50%, e ele vai andar 1 metro para frente e também 1 metro para a direita ou para a esquerda. Depois de 400 passos, ou seja, depois de ele andar 400 metros para frente, ele vai andar, vai ou ir para a direita ou para a esquerda, ele vai ter uma probabilidade de 30% de ser encontrado mais de 10 metros longe do centro da rodovia. Isso aqui é o estudo que o desvio padrão nos dá, né? Saber como é que o desvio padrão cresce vai fazer com que a gente saiba que depois de 400 metros, o que nem é tanto assim, imagina que o bêbado more 800 metros longe da onde ele começou a andar e ele tem que chegar na sua casa. Ele provavelmente, né, se ele fosse esse bêbado aí, que tem essa probabilidade de andar 50% para um lado, 50% do outro, ele tem uma probabilidade de mais de 30% de sair dessa rota, de andar 10 metros longe e ir parar numa outra rua, parar em outra casa, enfim, só para a gente ter uma noção mais ou menos do que a gente está falando aqui. Mas vamos falar um pouco mais agora sobre coisas mais palpáveis. Bom, é evidente que nenhum bêbado se comporta dessa forma e tudo mais, mas quando a gente está estudando grandezas físicas que se comportam de uma maneira semelhante ou muito parecida com esse bêbado, esse suposto bêbado, saber como que essa dispersão do bêbado evolui com o tempo é muito importante para saber com que precisão nós podemos prever resultados futuros. O bêbado ele pode representar qualquer grandeza física que tenha uma probabilidade de se modificar com o passar do tempo, cuja modificação seja imprevisível e independente dos passos anteriores. Pode ser a intenção de votos em uma eleição, pode ser o apoio a determinado governante, pode ser o valor de uma ação na Bolsa de Valores. Sim, existem estudos que são tanto quanto controversos, existe bastante debate ali na área de economia sobre isso e eu não vou entrar nos detalhes, mas vou deixar alguns artigos na descrição de que algumas ações da Bolsa de Valores se comportam como um bêbado andando na estrada. Ela sobe ou desce com tanta previsibilidade quanto o andar de um bêbado. Mas de maneira geral, saber como que esses desvios da média podem acontecer e com que frequência e com que probabilidade são muito importantes para saber como prever o futuro e com que confiança a gente vai fazer essa previsão. Por quanto tempo vai ser válida uma pesquisa de intenção de votos? Ou por quanto tempo vai ser válida uma pesquisa de opinião? Ou por quanto tempo nós podemos prever as condições climáticas dadas as condições atuais? Ou seja, até quanto tempo a previsão do tempo é válida, né? Então, a previsão do tempo também se comporta muito claramente, em alguns casos, como o andar de um bêbado. E esse estudo se torna extremamente relevante e muito interessante quando a gente coloca um bêbado quântico para caminhar, dando origem às caminhadas aleatórias quânticas que eu tive a oportunidade de estudar um pouco na minha iniciação científica e que vai ser a cereja do bolo desse vídeo aqui. A ideia da caminhada aleatória, do andar do bêbado quântico, é que a gente coloque uma partícula para caminhar e a probabilidade de ela andar para a esquerda ou para a direita seja determinada por estados quânticos, como por exemplo o spin de uma partícula. O spin ele pode ser medido em duas posições, ou para cima ou para baixo, mas existe uma probabilidade da gente medir esse spin para cima e para baixo. Pode ser 50%, pode ser mais para cima do que para baixo. O importante é que a gente, para fazer com que o bêbado caminhe, em vez de ser sempre 50%, a gente vai ter a probabilidade de ir para a esquerda associada com a probabilidade de o spin estar para cima, a probabilidade de ir para a direita com a probabilidade do spin estar para baixo, ou vice-versa. E se além disso, a cada passo que esse bêbado quântico dá, nós modificarmos a probabilidade do spin ser encontrado para cima ou para baixo, a gente modifica a probabilidade desse bêbado ir para a esquerda ou para a direita. E o céu é o limite, conforme a gente pode estudar. Tem vários estudos, eu vou deixar vários ali na descrição sobre caminhadas aleatórias quânticas. Eu já dei uma estudada em alguns, é muito legal a série de estudos, tanto a parte física e matemática, quanto as aplicações. E o marco mais importante das caminhadas quânticas, né, desse bêbado quântico, foi um artigo publicado em 2009 que mostrou que as caminhadas quânticas desse bêbado quântico pode ser usado para fazer computação universal. O que significa que qualquer problema solúvel por um computador quântico, que eu não vou entrar nos detalhes, mas um computador quântico que possui uma capacidade de processamento de encontrar respostas muito mais rápidas do que os computadores atuais, qualquer problema que possa ser resolvido no computador quântico pode também ser resolvido pelo algoritmo de caminhadas aleatórias quânticas, por meio do algoritmo do andar do bêbado quântico. Então, esse algoritmo pode ser resolvido ainda em computadores clássicos, nos computadores que nós temos
hoje. Então existe uma conexão entre as caminhadas quânticas e os computadores quânticos, permitindo que nós realizemos simulações do que seria um estudo no computador quântico em computadores clássicos que já existem. Além disso, as caminhadas quânticas possuem aplicações de criptografia de imagens e de dados, bem como podem funcionar como um mecanismo de busca na internet. Sim, isso porque as caminhadas do bêbado quântico não se comportam como as caminhadas do bêbado clássico. A diferença é que para o bêbado clássico, a dispersão cresce com a raiz do número de passos. No bêbado quântico, a dispersão cresce linearmente com o número de passos, ou seja, de uma maneira quadraticamente superior ao bêbado clássico. E o que isso quer dizer? O que isso implica? Implica que um bêbado quântico pode se espalhar pelo espaço muito mais rapidamente do que um bêbado clássico. E se nós colocarmos esses dois bêbados na internet para procurar algum site ou alguma coisa que nós queremos saber, o bêbado clássico vai demorar muito mais do que o bêbado quântico. O bêbado quântico vai se espalhar pelos sites muito mais rapidamente e vai nos trazer os resultados de maneira muito mais rápida. Essas pesquisas também vão estar ali no Saiba Mais, vocês podem olhar. Esse vídeo sobre o andar do bêbado foi muito pedido lá no Facebook e no Twitter, nas votações que eu fiz recentemente. Então tá aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Teria muito mais coisa para falar sobre o assunto, teria coisa para entrar em contas, em equações muito mais legais. Eu talvez traga ainda alguma coisa da parte estatística, de distribuições de probabilidade, mas fica para vídeos futuros. Muito obrigado por assistir esse aqui. Deixa suas dúvidas, os seus comentários, o que você achou do vídeo ali nos comentários. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo e valeu!